Olá, alunos e alunas, bem-vindo a mais uma aula de ciência. Eu sou a professora Isabel e hoje nós vamos continuar com a aula a respeito do sangue. Vocês devem perceber que a minha mesa hoje tem um monte de becas coloridos, porque no finalzinho dessa aula nós vamos fazer uma brincadeira aqui de transfusão de sangue. Vocês estão lembrados que eu pedi para que vocês perguntassem aí, a família de vocês, né, qual é o tipo de sangue de vocês? Será muito importante para esse momento aqui, onde a gente vai simular uma transfusão de sangue. Mas antes, nós temos alguns avisos, né? A questão aí do primeiro aviso é em relação a esse momento ao vivo, pessoal. É muito importante essa interação, onde vocês dizem o nome da escola, onde vocês fazem perguntas, onde vocês também respondem os questionamentos da gente. É muito importante. E aí eu confirmo aquele meu pedido. Lá na escola, no momento lá com os amigos, ensina para o amigo como é que você baixou esse aplicativo, como é que vocês estão participando da aula. É muito importante que vocês convidem outros colegas. E nós contamos aí com o apoio de vocês, né? E para quem quer assistir essa aula depois, quer revisar, quer saber o que foi que a professora apresentou, como foi que vocês também participaram da aula, rever essa aula no aplicativo ou então na questão do YouTube. E para essa aula ficar ainda, né, mais engajante, envolvendo o maior número aí de alunos, nós estamos aqui com a questão do, né, da Libras, né, onde vai aproximar, onde a gente vai ter aqui, olha, a nossa amiga fazendo aí toda essa comunicação e fazendo com que a nossa aula, né, seja compreendida por todos vocês. E aí eu vou chamar rapidinho a professora Cláudia, que ela vai dizer, né, quem é que já está aí conosco, né, professora Cláudia, e também pode até falar do aplicativo, Cláudia. Professora Isabel, nós já estamos aqui com vários alunos assistindo, mas a nossa querida Sofia, da Escola Alexandre Muniz de Oliveira, já está dando o bom dia dela, dando as boas-vindas. Nós agradecemos muito a vocês, queridos alunos, a participação, né? Lembrem-se sempre do aplicativo, para que vocês possam avisar os colegas para baixar esse aplicativo. Estejam sempre em contato com o seu professor de ciências na escola, é muito importante. E vamos continuar a nossa aula, vai ser bem legal aí. Ok. Pois é, pessoal. Além desse aviso em relação aos aplicativos, não é? Vamos ainda falar do Novembro Azul. E sempre dizendo que vocês precisam também dar essa força aí na família. Conversa aí com o pessoal, não é? O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer que mais mata os homens, né? Primeiro a questão aí do câncer de pulmão, devido aí à grande quantidade de homens fumantes. Então vem aí o nosso pedido para que vocês incentivem, conversem e dizer que não é só no mês de novembro, mas no mês de novembro os postos de saúde estão aí abertos com o maior número de profissionais para atender diretamente aí em relação aí ao câncer de próstata. Então, conversa aí com os adultos aí da família, né? Pede à mãe, mãe, tem que incentivar, leve meu pai, leve meu avô, meu tio, e conversem aí para que esses diagnósticos, se por um acaso, né, acontecer, que seja no início, para que essa doença seja tratada e que chegue à cura, ok? Mas vamos conversar a respeito de sangue. Professora, já tem algumas aulas que a senhora fala a respeito do sistema vascular, de sangue. Pois é. Então, vamos relembrar a questão aí da importância do sistema cardiovascular no que diz respeito à distribuição de nutrientes, de oxigênio, a coleta de excretas metabólicas, que são todos os resíduos, né, do nosso corpo, que vai ser levado através do sangue até os rins, e lá os nossos rins vão eliminar juntamente aí com o excesso de água, a questão aí da formação da urina, e também que o nosso corpo tem, o nosso sistema cardiovascular regula a temperatura. É por isso que quando a gente está com calor, depois de uma atividade física, como vocês viram agora, né, com o professor Helene Revoredo, fica até às vezes vermelho, com o rosto vermelho, porque a questão aí do corpo também irrigar essa parte do corpo para tentar diminuir lá a temperatura interna, já que foi tão aquecido. E o inverso também, quando a gente sente o frio.
Também o nosso sistema cardiovascular é responsável por uma defesa dentro do nosso corpo. Que nós já vimos a questão aí dos glóbulos brancos, que são fantásticos, verdadeiros soldados, como eu fiz a comparação, em relação ao nosso corpo. Eles estão apostos. E aí, se sentir necessidade, se existem invasores no nosso corpo, eles logo vão atuar. Então, eles vão estar como verdadeiros soldados, prontos para uma batalha. Viram que tem uma curiosidade em relação aos glóbulos brancos? Eles conseguem, pessoal, sair da corrente sanguínea e ir até a parte da nossa pele, a parte mais externa, para tentar aí destruir esses invasores. Na continuação, a gente vai falar, não é, ainda a respeito do sangue, que é um tecido conjuntivo. Na aula passada, eu peguei alguns de vocês perguntando se era um tecido ou não. E aí alguns disseram, não é o tecido. Embora, né, o sangue seja um tecido líquido, mas ele é um tecido conjuntivo, ele é formado por um conjunto de células e essas células têm funções específicas. Então, se a gente está em dúvida em relação a tecido, se é tecido ou não, então a gente vai buscar algumas características. E a primeira característica é se esse tecido, se essa parte do corpo é formado por células e se essas células têm funções específicas, como é o caso aí em relação ao nosso sangue, que é responsável em transporte de nutrientes, a questão aí respiratória e também a defesa. E aí, nós agora vamos conversar a respeito do sangue, esse líquido precioso que circula por todo o nosso corpo. Vimos na aula passada que ele é formado por plasma, que é a parte líquida, por leucócitos ou glóbulos vermelhos, por leucócitos ou glóbulos brancos, que são incolores, as hemácias, né, que são os glóbulos vermelhos, e as plaquetas, que são pedaços de célula, não são células completas, mas têm uma importante função diante de um corte, né? Para a gente não perder sangue, para não ocorrer uma hemorragia. As plaquetas também têm a capacidade de sair da corrente sanguínea e lá estancar o sangue. Também as plaquetas vão ajudar a reparar alguns tipos de vasos, se forem também danificados. Então, vamos falar aí a respeito do sangue. O que é que a gente tem para falar a respeito do sangue? Eu trouxe aí uma informação bem longa. Olha o que diz. O sangue parece um líquido homogêneo. Vocês estão lembrados de mistura homogênea, não é? É aquele que a gente olha e não consegue identificar o que compõe nele, formado por uma fase. No entanto, com a observação por microscópio, pode-se verificar que ele é heterogêneo, sendo composto por glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas e plasma. Então, aí, gente, quando a gente olha o sangue, vocês vão dizer, professora, agora quando eu tomar um corte, eu vou tentar olhar, né, para o sangue. Não adianta olhar aí, né, e vamos estancar logo esse sangue. Porque, para os nossos olhos, ele apresenta como uma mistura aí homogênea. Só a nível de microscópio é que a gente consegue identificar cada uma dessas partes. E vamos continuar. Na história, né, dessa questão da descoberta, do estudo, né, do sangue, eu trouxe alguns assim, mais significativos. A primeira aí, na questão de Karl Landsteiner, ele foi um médico austríaco que, em 1902, junto com outros cientistas, conseguiram classificar o sangue humano em 4 tipos. Até então, não se sabia que é o sangue tipo A, B, AB e O. Vejam que interessante. Até então, achava que o sangue de todo mundo era igual. Então, o que é que nós temos, né? Nós sabemos que existe diferença em relação ao sangue, mas todos nós temos as plaquetas, os leucócitos, as hemácias e os plasmas. Mas a gente vai descobrir hoje que existe uma característica que vai identificar esses 4 tipos. Professor, e tem mais alguma coisa em relação à história do estudo do sangue? Tem sim, pessoal. Aqui nós temos no nosso sangue aparece ainda uma outra característica, que é o fator RH, né? Que foi descoberto em 1940, depois dos estudos de 2 pesquisadores que, retirando sangue do macaco reus e injetando em cobaias, essas reagiram produzindo anticorpos. Eu vou contar rapidinho aí uma história. Sabia que o sangue tinha tipo AB, O? Então, esses pesquisadores perceberam que essa espécie de macaco se aproximava muito às características do homem, e aí conseguiram colocar alguns dentro de um laboratório e começaram a fazer
transfusões. Claro que eles já estavam sabendo que era de A para B, né? Não podia, então eles A para A, B para B, só que eles perceberam que em algumas transfusões não estava dando certo. E até, gente, alguns desses macacos chegaram a morrer. Depois dessa grande pesquisa aí, começou a fazer vamos dizer assim, um cuidado maior quando esses pesquisadores, esses cientistas utilizam, né, seres vivos como cobaias. Então, aí, a partir desse estudo, foi que desenvolveu aí no laboratório a questão do hamster e colocaram o hamster como uma cobaia, né, que foi manipulada e criada em laboratório e que, se ele desaparecesse, não ia ter nenhum desequilíbrio, porque ele não fazia parte de nenhum ecossistema. Então, a questão aí dos pesquisadores pegarem espécies vivas como cobaia, isso não pode, né? E quando existe aí todo um controle por trás para fazer esses testes. E não vai fazer também na questão da espécie humana sem, né, vamos dizer assim, um grau altíssimo de segurança. E aí, na questão desse macacos reus, por isso também o fator RH, pegar aí algumas letrinhas aí do reus, para representar aí esse novo tipo de característica que antes não era visível. Apenas sabia do tipo A, B, AB e O. E agora, com essa experiência, eles perceberam que tem mais alguma coisa. E a gente vai ver o que é isso. Então, vamos ainda falar em relação a essa pesquisa desses dois cientistas. Olha o que eles descobriram, pessoal. Descobriu-se que alguns tipos de sangue eram incompatíveis. E essa incompatibilidade devia-se a uma reação imunológica. Essa incompatibilidade passou, então, a se chamar, nas hemácias, né, de aglutinogênios. E no plasma, de aglutininas. Como é isso aí, professora? Veja, já sabíamos que tinha o tipo A, o tipo B, o tipo AB e o tipo O. Mas agora, eles perceberam que esses tipos de sangue, nas hemácias aparecia uma característica nova e no plasma também. Então, existiam pessoas que tinham essa diferenciação e outros que não tinham. E para identificar que para uns existiam e para outros não, eles colocaram que um era positivo a esse tipo de característica e o outro negativo. O negativo é aquele que não apresentava. Vamos ver isso aqui. Então, agora, nesse quadro, né, a gente vai ter condições de entender, através desses desenhos, dessas representações, o que é cada um desses. Então, a gente vai observar o tipo A, o tipo B, o AB e o grupo O. Vejam aí que nesse desenho dá para a gente entender, né? Através dessa representação em desenho, dá para a gente entender que o tipo A, ele vai apresentar ali, isso é só ilustrativo, gente, para vocês perceberem a diferença. Então, no tipo A, foi identificado aquelas bolinhas ali, embora que é só uma simbologia. No tipo B, agora veja que no tipo AB, tanto ele apresenta as bolinhas rosas do A, como os losangos do B. Então, por isso que esse tipo de sangue ele tem as duas características. E o tipo O, ele não apresenta. Mas a gente está falando agora, além dessa classificação, né, do grupo sanguíneo, a gente está falando agora do fator RH. Então, vem aí, o aglutinogênio, lá em A, ele apresenta um aglutinogênio anti-B. Então, veja que agora a gente está na questão aí do inverso. O AB, a gente vai ver aí o anti-A. E na questão do aglutinogênio do AB, não aparece. E do tipo O, ele tem o anti-A e o anti-B. Então, aqui vocês estão vendo uma característica que aparece nas hemácias. Mas também tem as características do plasma, que é a aglutinina. Então, lá no A, em relação ao plasma, vão aparecer aí o A, o anti-A, a questão do B, no AB, né, também, e vocês vão ver que no grupo O não apresenta. Mas aí a gente precisa conversar como é isso, né? Como é que isso vai... Professora, eu já vi alguém falando, né, que diante de uma cirurgia vai ter que ter transfusão de sangue, que tal pessoa está com uma doença e precisa, né, receber sangue. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui, olha. No dia 25 de novembro, foi o Dia Nacional do Doador de Sangue. Então, a gente vai conversar um pouco. Existe o Dia Internacional, que é o dia 16 de julho. Mas aqui no Brasil, diante das festividades de final de ano,
Os centros, né, de sangue, de bancos de sangue, perceberam que nesse período tinha uma quantidade muito pequena. E para se preparar para as festividades de final de ano, onde apresenta aí alguns acidentes, né? O professor, eles estão prevendo que vai acontecer coisas ruins dentro de uma estatística, sim, pessoal. E aí o que é que acontece? Eles precisam estar com esse banco de sangue com uma quantidade bem legal, para que possa suprir, se por acaso vem acontecer, né, o que vem acontecendo em anos passados. Então, existe aí essa campanha, embora que todos os dias, para quem é o doador, né, ele pode agendar, ele pode de 3 em 3 meses ir lá doar o sangue. E como é que se faz? Então, tem a idade certa, não é? Em relação à idade mínima, à idade máxima, em relação a isso. Tem que procurar uns centros, né, para ser o doador. Existem vantagens em ser o doador? Sim. O nosso corpo tem a capacidade de rapidinho, em um mês, recuperar. Lembre que as hemácias, né, são 120 dias, elas estão aí sendo trocadas. Então, o corpo tem como. O doador vai poder doar, vai lá no centro, eu vou mostrar daqui a pouco alguns locais aqui em Recife, e esse doador ele tem o seu dia aí de descanso, e no outro dia ele volta para trabalhar. E aí, gente, ele também é uma vantagem para alguns trabalhadores, ele ganha um bônus de um dia. Se ele passar o ano inteiro, né, sem faltar no trabalho, ele ganha um dia de bônus, na questão aí do doador, por ser doador. Veja que interessante. Eu vou chamar a professora Cláudia para que ela fale um pouquinho como é que está esse chat, e se ela também quiser falar de alguma experiência em relação aí a doadores de sangue. Bem, professora Isabel, esse chat aqui, eles estão participando, estão atentos. Aí cito aqui Thales também, da Escola Luiz Vaz de Camões, né, que está aqui. David, lembrando que nós pedimos para vocês procurarem saber o grupo sanguíneo de vocês, perguntar à mãe. David colocou antes de você explicar que era grupo C, eu disse que não existe esse tipo C, e ele aí vai pesquisar, mandei ele pesquisar mais com a mãe dele, se ela já sabe qual é o grupo sanguíneo. Então, essa questão de doação é muito importante, porque nunca sabemos o que vai acontecer. E existem já hospitais grandes que eles têm o seu próprio banco de sangue, né? Então, com às vezes cirurgias de alto risco, principalmente em hospitais que atendem emergências, eles têm o seu próprio banco de sangue e também que precisam de pessoas que possam doar. Então, desenvolver sempre essa questão de ser doador, principalmente de sangue, que não sabemos quando vamos precisar, tá certo? Então, vamos divulgar isso também. Pois é, Cláudia, que bom que estão aí, né, atentos a essas informações que estamos trazendo. E eu coloquei aqui em Recife, você doa, né, eu vou dizer alguns locais. Como a professora Cláudia colocou, né, existem hospitais que também coletam esse sangue. E aqui o meu pedido é para vocês, alunos, falarem aí em casa, para o pai, para a mãe, para alguém aí, os adultos, para perguntarem se eles são doadores de sangue. E é muito importante, né? Além de fazer esse gesto, né? Isso não vai causar nenhum dano à saúde. Agora, também existem algumas pessoas que não podem doar devido a algumas doenças, né? Que aí, só em você, na entrevista, dizer, já vai ser descartado. Outra coisa que eu gostaria de dizer em relação ao doador de sangue é que é doado uma quantidade de sangue. Gente, aquele percentual que chega lá não vai todo para uma pessoa. Muitas vezes é retirado o plasma para quem está precisando de plasma, as hemácias para quem está precisando, os leucócitos. Então, essa doação ela pode ser utilizada para muitos pacientes. E nós, adultos, às vezes, né, esquecemos desses detalhes. E quando tem alguém da família que está precisando, e aí a gente diz como é importante a questão aí do doador. Então, tem o Hemópio, que fica na rua Joaquim Nambuco, lá no Derby. Tem o IN, que é aqui na Boa Vista, né? Na rua Tabira. E o Hemato, no Dom Bosco, também aqui na Boa Vista. Aqui são centros que vão ser, as pessoas serão bem recebidas, vão fazer entrevista, o sangue primeiro é testado para ver se a pessoa vai poder doar ou não. Então, converse aí com o pessoal aí da família, os vizinhos, incentive também eles serem doadores. Mas vamos continuar. Vamos falar agora desse doador. Pessoal, existe um grupo, né, de doador que é chamado de doador universal. É o tipo O negativo. Ele doa para todos os tipos de sangue,
inclusive ele mesmo. Então, ele doa para o tipo A positivo, negativo, e a gente, através de uma simulação, vocês vão entender o porquê. Então, a questão aí é o doador universal. Ele doa para todos. Mas, daqui a pouco, a gente vai saber o que é que acontece com esse doador universal. Ele pode doar sangue para qualquer tipo de sangue. É muito importante esse doador, porque, veja, ele doando, ele vai poder ajudar muita gente, né? Embora que os outros também são. Aqui agora eu tenho um receptor universal. O AB positivo, ele é receptor universal. Ele, diante de uma necessidade, ele pode receber de todos os tipos de sangue. Do tipo A positivo, A negativo, B positivo, B negativo. Então, esse aí, na hora que ele é um paciente, então ele é uma vantagem, né? Porque aí o banco de sangue sempre vai ter sangue para ele. O que é que nós temos mais? O O positivo. Vejam que o O negativo, ele doa para todos. Mas agora o doador, o positivo, ele doa para todos positivos, né? Que eu coloquei aqui, ó. Doa para todos positivo. Então, o O positivo doa para O positivo, A positivo, B positivo, AB positivo e O positivo. Então, aí a questão do doador para os positivos. E aí a gente começa já com alguns tipos de sangue que são mais limitados na hora de doar. Exemplo, o A positivo, ele doa para A positivo e para A negativo. Desculpa, A positivo e AB positivo. Ele só pode doar para positivo, porque ele tem aquela substância que o negativo não tem, que o negativo não reconhece. O que é que nós temos mais? O A negativo. Aí o A negativo não tem essa substância. Então, chegando lá esse tipo de sangue, para os que são positivos, não tem diferença. Então, o A negativo doa para A positivo e negativo e AB positivo e negativo. O mesmo vai acontecer para o tipo B. O tipo B doa para ele mesmo, o B positivo, e doa para o AB positivo. Por isso que a professora Cláudia disse aí, vão olhar, né? Para a gente daqui a pouco fazer uma simulação de quem pode doar para quem. Então, o AB positivo, ele só pode doar para AB positivo. Então, esse tipo de sangue aqui, olha, na questão aí de doar, né, só vai doar para ele mesmo. Mas aqui eu quero lembrar a importância do doador em qualquer tipo. Já o AB negativo, o sangue que ele doar, tanto serve para AB positivo como para AB negativo. Tem mais um. A gente agora vai fazer uma simulação. A gente agora vai trabalhar aqui com esses recipientes. Mas antes disso, eu gostaria de dizer assim, o meu sangue não é muito bom, não. Ele é o AB positivo, só pode doar para AB positivo. Mas se tem no banco de sangue esse, gente, o outro, que pode salvar a vida de outras pessoas, já vai ser uma vantagem. Então, aí vai o meu pedido de vocês conversarem com os adultos e incentivarem, né? Uma picadinha só da agulha, vai sentar lá no lugar, né? No final tem um lanche maravilhoso, vai receber o resultado de um hemograma que foi feito naquele momento para identificar. E vejam que a questão aí de ser doador, tem uma carteirinha de doador, tem algumas vantagens também em relação ao SUS, em relação a tratamento, então vale a pena vocês darem uma olhadinha. Mas agora vamos para esses copinhos aqui, esses beckers que eu estou utilizando e vou fazer uma comparação com a questão aí dos tipos de sangue. Então, aqui na frente, vou puxar um pouquinho esse para trás. Aqui na frente, eu quero dizer a vocês que eu estou representando. Então, aqui é a água pura. Eu estou representando aí o sangue do tipo O. Aqui o azul, né? Eu poderia dizer que era o tipo A. O vermelho, o tipo B, e aqui eu tenho uma outra coloração, que eu vou dizer a vocês que eu consegui essa coloração através dessa mistura aqui, ó, do A com o B. Então, nessa mistura, deixa eu colocar mais um pouquinho aqui desse mais escuro, deixa eu ver se eu consigo. Acho que a tonalidade que eu botei aqui foi um pouquinho. Mas a intenção aqui, posso até trocar e colocar ele aqui para frente, né? É a mistura do tipo sangue, do tipo desse azul com o vermelho, que eu vou ter essa nova coloração, que eu posso comparar aí com sangue do tipo AB. Mas fazer a transfusão aqui, colocar um pouquinho em cada um, que eu quero que vocês me acompanhem aqui nessa experiência. Se eu pego um pouco da água
que está representando o tipo O, e coloco um pouquinho em cada um desses becks, vocês acham que tem diferença? Olha, eu vou colocar aqui um pouquinho. Será que mudou a coloração? Se eu colocar aqui no vermelho, será que mudou a coloração? E aqui no azul? Ele pode tornar até mais claro, mas será que ele perdeu a coloração inicial? Acredito que vocês estão percebendo que não, porque aqui é o doador universal. Ele é o tipo de sangue O. Agora, eu também posso trazer a questão do sangue O positivo, que é esse que eu estou trazendo aqui, gente, ó, com glitter. Esse glitter está dizendo que existe aquela substância que eu disse que é diferencial. Se eu colocar esse tipo de sangue aqui positivo nesses que são negativos, a gente vai ver que vai chegar uma substância que é diferente. E isso pode ter uma complicação, ok? Então, para os positivos, eu tenho aqui a representação. Se eu vou fazer uma transfusão de positivo, né? Se o meu sangue é o tipo O positivo, eu só posso doar para positivos. Todos esses que apresentam essa substância chamada aqui, ó, eu estou utilizando um glitter para diferenciar o que é positivo e o que é negativo. E aqui eu percebo que, mesmo nos positivos, a chegada do O negativo não vai causar nenhuma diferença. Então, aqui por isso que ele é doador universal. Já esse tipo AB, ele pode receber de todos também, que não vai apresentar nenhuma diferenciação. Então, aqui eu estou brincando mais com o positivo, que é o doador universal, e o positivo, que é o receptor universal, recebendo aí de todos. E aí vem a minha pergunta. E vocês, pessoal? Vocês podem doar sangue para quem? Né? Vocês, no futuro, doarão sangue para quem? E se vocês, né? Espero que não, mas se precisar de uma transfusão, vocês vão receber de quem? Então, aqui eu já vou chamar a professora Cláudia para ela falar um pouquinho, né, a respeito disso aí, se tem alguém que já colocou, qual é o seu tipo de sangue, se entendeu que tem a questão aí do fator RH positivo e negativo, que é muito importante, e que essa substância não traz vantagem. Ah, eu sou positivo, eu tenho mais saúde. Não, pessoal. Vamos lá, Cláudia. Já pode se despedir também. Tá certo, pessoal. Agradecer a vocês a participação, a professora Celi, que está aqui também, pedindo para que vocês prestem atenção. E David botou que o tipo sanguíneo dele é B positivo, professor. Então, a tarefinha para ele é ver para quem ele pode doar sangue e para quem ele pode receber. E os outros também fiquem atentos e identifiquem aí. Tchau, tchau, pessoal. Pois é, pessoal. Essa questão de sangue é algo muito importante. Voltam lá, leiam o texto de vocês, vejam alguns vídeos e respondam a atividade. Conte para os professores lá de vocês a experiência que a gente fez aqui, essa brincadeira aqui de transfusão de sangue. Quem sabe ele vai pedir para que você represente para a sala toda. Então, tchau, aguardo vocês no próximo encontro.